Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vou falar das minhas leituras do mês de junho. Não foram muitas, mas foram muito boas. Vou começar por um livro que transitou do mês de maio, comecei a ler em maio, mas acabei em junho. Foi Isabel Allende, o Inês da Minha Alma. Esta história, isto trata-se de um romance histórico, que tem como protagonista e como narradora Inês Soares, que foi uma figura muito importante no século XVI para a conquista do Chile e continua a ser um nome de muito relevo na história do Chile. Esta mulher nasceu espanhola, ela era costureira, casou, viveu uma relação muito forte, muito intensa com o marido, até que ele viajou para o que eles chamavam de Novo Mundo, ou seja, a região da América Latina, para conquistar essa região. E ela ficou sozinha durante muito tempo, ainda recebeu uma ou outra carta do marido, mas depois deixou de receber correspondência. E ela, sendo uma mulher de garra, de fibra, que não era de se deixar ficar em casa sozinha a lastimar-se porque o marido desapareceu, ela decidiu fazer de tudo para conseguir viajar. E estamos a falar do século XVI, as pessoas não andavam propriamente de avião na altura, não é? Como é óbvio. Ela conseguiu viajar para esta região do Novo Mundo. Foi uma viagem muito grande, com os seus contratempos, mas ela chegou lá inteira. E eu acho que ela inicialmente ela chegou ao Peru, creio, que inicialmente ela ficou no Peru. Meio mundo lhe dizia: esqueça o seu marido, morreu no campo de batalha, ele já não está entre nós, etc, não vale a pena continuar à procura dele. E Inês, de facto, ela na altura, mesmo quando ela decidiu fazer a viagem, ela já não estava tão envolvida romanticamente e efetivamente com o marido como nos primórdios da relação deles. Portanto, ela não ficou propriamente como viúva enlutada. Ela rápido conheceu outro homem e apaixonou-se seriamente por ele e ele por ela. E boa parte desta obra é a relação de Inês com Pedro de Valdívia. Pedro foi um conquistador espanhol, ele teve um papel também muito importante na conquista do Chile. E ao longo desta obra nós vamos ter do relato, narrado pela própria Inês, sobre o que foi a vida deles, a vida amorosa, a vida sexual, novamente, e o que foi o contributo dela para tentar levar esta procura de conquista, não é? de novo território por parte dos espanhóis contra os povos que na altura habitavam a região e que obviamente eram contra estes invasores, não é? Estes conquistadores. Nós vamos tendo aqui o relato do que foram as dificuldades, as lutas, detalhes sobre o que se passava nas batalhas. Inês ajudava a tratar os feridos, ela era muito habilidosa no que consistia em trabalho de enfermeiro e de médico, no fundo. Ela era das poucas pessoas, ou a única pessoa quase, que conseguia mesmo tratar as feridas mais graves. Para além de ser ótima cozinheira, e ela, enfim, era a mulher dos 7 ofícios, ela ajudava com muita coisa. E ela chegou mesmo a ter um papel mesmo de muito relevo num momento de fragilidade dos conquistadores espanhóis, na luta contra os povos indígenas. Ela foi aquela que agarrou na cabeça do inimigo e atirou para o campo oposto. Foi uma história que eu adorei conhecer. É uma forma diferente de conhecermos um pouquinho da história do Chile e como é que o Chile se tornou o território que é hoje. Gostei muito da escrita, gostei muito desta personagem, desta guerreira, desta mulher, e a forma como ela não se punha com lamúrias, não lamentava a pouca sorte que volta e meia tinha, ela sempre arregaçava as mangas e fazia mais e fazia melhor, e mesmo quando foi atraiçoada, ela conseguiu dar a volta por cima e viver uma vida que me pareceu sempre bastante digna e que chegando ao seu fim, ela narra-nos esta história já com uma idade muito avançada. Eu acho que era de olhar para trás e ter orgulho daquilo que fez e do quanto ela conseguiu conquistar. Foi uma leitura muito boa e quero continuar a ler Isabel Allende.
tinha aqui algumas obras dela para ler. Não sei se este ano ainda pega mais alguma. Depois, li também o Earth, do John Boyne, um autor que eu adoro. O Earth é uma de 4 obras, fazem parte de uma coleção chamada Elements, em que cada uma das obras tem o nome de um dos elementos, terra, Earth, water, água, fire e air. Eu ainda só li este segundo livro, que depois apercebi-me que era o segundo livro, que é o Earth. E temos aqui a história de um rapaz, de um homem jovem, o Evan, e ao longo de toda a história vamos acompanhando o que é a vida na prática, muito triste, muito angustiada, de muita insatisfação, de muita frustração e de muitos segredos deste jovem. Ele é um jovem irlandês, à semelhança do que é comum nas obras do John Boyne, que também é um autor irlandês. É um jovem irlandês que é pressionado desde muito novo a ser futebolista. Ele não é algo com que ele se identifica, ele não quer fazer da sua vida o desporto, mas a verdade é que, enquanto que o pai tinha imenso prazer em praticar o desporto e queria muito fazer disso carreira, mas não conseguiu, o Evan, apesar de não se esforçar assim tanto, porque não é algo de que ele gosta, é apenas pressionado pelo pai, ele é muito talentoso para o futebol e ele acaba por conseguir fazer carreira. Uma carreira de bastante sucesso, ele torna-se um futebolista bastante conhecido. Mas ele também é gay e neste desporto e na vida pública não era algo que fosse muito bem visto, então ele acaba sempre por esconder. A família também, novamente, o pai, a última coisa que queria é ter um filho gay. Por vários motivos, ele, ao longo da vida, daquilo que nós conhecemos, ele esconde que é gay. E esconde muitas outras coisas. Ele faz coisas que, mesmo que fosse a pessoa mais anónima do planeta, ele não iria querer que ninguém soubesse que ele fez, porque não são coisas de que se deva orgulhar. São situações em que ele se meteu, que não se deveria ter metido, que lhe causaram muita dor, muita angústia. E, além disso, nós temos como grande foco desta história não só a vida pessoal e profissional do Evan, mas também um caso que está em tribunal, em que ele e outro futebolista são acusados de um crime, ter cometido um crime. Há uma jovem que os põe os dois em tribunal, acusando o colega de ter violado, de a ter violado, e ao Evan de ter filmado o ato e de não ter feito nada para ajudar. Eles negam, mas ao longo da história nós vamos percebendo, não é? E vamos perceber o que é que realmente aconteceu. E enfim, é uma história muito interessante, atual, eu diria, que tem aqui muitas questões éticas, morais, em jogo. Eu gostei de ler esta obra, a escrita é sempre fantástica. Não lhe consegui dar as 5 estrelas que eu gostaria de ter dado, dei-lhe 4 estrelas, porque eu não consegui em altura nenhuma realmente ficar agarrada à história, ficar envolvida na vida deste jovem. Achei-o sempre muito fraco de personalidade, porque não era uma personagem guerreira como esta Inês Soares, de todo. Ele simplesmente, eu sentia que ele deixava a vida acontecer e não lutava por aquilo que ele realmente queria e acabava por se ver envolvido em situações que não deveria, que não abonavam nada pelo seu nome, pela sua dignidade ou pela sua felicidade. Foi uma personagem sempre muito, muito plana no que toca ao comportamento e ao caráter. E é uma história infeliz, é uma história muito triste do princípio ao fim, não há ali momentos propriamente de alegria, porque a vida dele não é de todo alegre. Eu acho que isso fez com que eu não conseguisse realmente ficar arrebatada. Mas é uma história muito, muito interessante e vou continuar a ler John Boyne, certamente. Eu, entretanto, aprecio-me que a história, o livro Water é o primeiro das 4 histórias que estão ligeiramente relacionadas umas com as outras, mas acho que são histórias distintas. Portanto, vou querer ler o Water em alguma altura, não sei se este ano ainda, mas em alguma altura vou querer ler e continuar a ler John Boyne, que é um escritor top. Depois, tenho aqui Cadernos de Lanzarote, o 2, o segundo diário de José Saramago. Eu li o primeiro diário e fiquei a babar. Eu gosto muito deste autor.
E o primeiro dos diários foi a primeira obra de não-ficção que eu li, foi o primeiro diário. Adorei as reflexões sobre as obras que já tinha escrito à data da publicação do primeiro diário, o feedback que recebia dos leitores, o positivo e o negativo, os convites que recebi para vários eventos, as reflexões do autor se ia ou não ia a esses eventos, tinha ou não tinha vontade, etc, etc. Neste segundo livro temos algo muito semelhante, é uma obra um pouquinho maior do que o primeiro diário. Dei-lhe 4 estrelas, ao contrário do primeiro diário. Este não fiquei assoberbada, não fiquei mesmo a babar, por assim dizer, com o que aqui vem, mas gostei muito na mesma. Continuamos a ter, obviamente isto é um diário, portanto temos o relato do dia-a-dia do José Saramago, em Lanzarote, as viagens que ele fazia, os convites que recebia para vários eventos, feedback que recebi de leitores, feedback negativo, que ele publica aqui, é muito interessante as coisas que os leitores lhe diziam e escreviam e as respostas dele ao feedback que recebi, porque nem tudo era positivo, não é? E ele parece-me sempre uma pessoa, não é? Muito castiça, dava a sensação que ele não levava a mal de todo, defendia-se das suas obras como podia, mas com toda a ligeireza e com bom humor, e é muito interessante, dá para esboçar uns sorrisos enquanto estamos a ler isto. Fala aqui também um ou outro aspecto mais a nível político, porque ele era comunista, então há aqui algumas referências à questão política até em Portugal. Também achei muito interessante ele falar 2 ou 3 vezes de Jorge Amado, o escritor brasileiro, porque eles eram amigos. E quando ele estava a escrever, estava para ser anunciado um novo Prémio Nobel da Literatura, e o Jorge Amado, a certa altura, lhe disse quais eram os nomes que ele achava que estavam em cima da mesa, que poderiam ganhar o Prémio Nobel, e José Saramago era um deles. Ele achou, o Jorge Amado achou que o amigo José Saramago tinha grandes chances de ganhar esse Prémio Nobel, mas ainda não foi nesse ano, ganhou outro autor asiático, eu acho. Ainda não foi nesse ano que o nosso Saramago ganhou o Prémio Nobel, mas o amigo estava lá para ele, a torcer por ele, e achei essa parte bastante bonita. Enfim, tem aqui muita coisa, são 200 e muitas páginas, 260 e qualquer coisa páginas, acaba no dia 31 de dezembro, e é muito interessante saber que começa a 3 de janeiro de 1994 e acaba no dia 31 de dezembro. É muito interessante saber como é que era a vida de um escritor, nesta altura, ainda antes de ganhar o Prémio Nobel, mas já com muitas obras publicadas, já em Lanzarote, portanto o drama todo com o Evangelho segundo Jesus Cristo já tinha acontecido. Gostei muito. Gostei muito e ainda não tenho o terceiro diário, mas hei de tratar disso para ler. A minha ideia é ler um diário por ano. Portanto, para o ano hei de ler o terceiro. E por fim, porque foram só 4 obras este mês, também li o Cicatriz, da Maria Francisca Gama. Então, já meio mundo leu A Cicatriz e eu tinha ouvido coisas maravilhosas numa fase inicial, depois a certa altura muita gente começa a dizer muito mal, não é? E temos ali polos opostos de amei, odiei, e eu pensei, ok, em que isso aguçou-me um pouquinho a curiosidade, ao mesmo tempo que me fez também arrastar esta leitura para mais tarde, porque a certa altura comecei a achar que se calhar não é para mim, se calhar não vou gostar assim tanto, sobretudo quando eu ouvi comparações do A Cicatriz com o Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Eu amei o Vista Chinesa, foi a minha melhor leitura, ou pelo menos uma das 3 melhores leituras que eu fiz no ano passado. É uma obra, para mim, extremamente bem escrita, arrebatou-me completamente. Para quem não se sente fragilizado com esta temática, que é da violação e o relato repetido do que se passou durante e após, é uma obra que eu recomendo imenso. Amei mesmo o Vista Chinesa, então eu estava com algum receio de pegar no A Cicatriz e não gostar. E depois também ouvi críticas à escrita e com alguns exemplos que também não realmente me deixaram assim um pouquinho de pé atrás. Mas pronto, isto tudo para dizer, estou aqui a falar muito. Li, compreendi de certa forma as comparações que foram feitas, porque na Cicatriz nós temos um casal português que viaja para o Rio de Janeiro,
A rapariga já tinha ido ao Rio de Janeiro antes, tinha amado, tinha tido uma excelente experiência e queria repetir essa experiência com o namorado, com o grande amor da sua vida. Eles foram, os primeiros dias correram bem, até que correu tudo drasticamente mal. Eles foram sempre aconselhados a não andarem na rua sozinhos, para apanharem um transporte, um táxi, algo assim, quando iam jantar fora, depois para voltarem para o hotel, enfim, para se salvaguardarem, para se protegerem, porque realmente não é uma cidade segura. E a certa altura eles não fizeram isso, confiaram na sorte e a sorte não existiu e tudo correu drasticamente mal para o casal e sobretudo para ela, porque houve ali uma violação em grupo. E nós temos um relato muito pormenorizado, à semelhança do que acontece na vista chinesa, um relato muito pormenorizado do crime que foi cometido contra esta rapariga, contra esta turista portuguesa. E realmente é horrendo de se ler e de visualizarmos aquela situação a acontecer. E é horrendo durante um longo período de tempo. Mas acho que foi bem conseguido, acho que deve ser extremamente difícil escrever este tipo de histórias, com este tipo de relatos, certamente será um trabalho árduo, só pode ser. E eu acho que a Tatiana fez isso de uma forma imaculada. E a Maria Francisca Gama fez à sua maneira e também fez bem. É uma escrita completamente diferente, é uma história bastante diferente, embora tenha em comum uma mulher a ser violada no Rio de Janeiro, mas são histórias diferentes, no fundo são histórias diferentes e as duas são válidas, e as duas obras são válidas e eu gostei imenso das duas. O Vista Chinesa arrebatou-me, mas a Cicatriz eu também gostei imenso e fiquei na dúvida entre as 4 e as 5 estrelas e pensei, não, vou-lhe dar as 5 estrelas porque acho que está muito bem conseguido. E a sensação que eu tive enquanto estava a ler foi que foi bem planeado. Houve ali um plano feito pela autora para aquilo sair daquela maneira. Foi a contagem decrescente dos dias até ao dia D. A meu ver aguçou a curiosidade, manteve-me interessada para saber o que é que ia acontecer naquele dia exatamente, embora uma pessoa já tivesse ideia, não é? Mas saber exatamente os pormenores, o que é que aconteceu e como é que as coisas se processaram depois do crime ser cometido. Achei que estava muito bem pensado e gostei muito. Houve ali uma outra coisa que eu achei absolutamente desnecessária, por exemplo, as referências, as citações de excertos de obras de autores brasileiros. Há ali referências que... Mas esses excertos das obras dos autores brasileiros, algumas, sei lá, 2, 3, 4, não sei muito bem, que eu pensei, mas porquê? Mas porquê é que estás a incluir no teu livro excertos de outras obras, de outros autores? Tudo bem que isto passa-se no Rio de Janeiro, mas quer dizer, não... Achei absolutamente desnecessário. E há ali uma outra referência que não... Ok. Mas é um livro pequenino que lê-se super bem e a história e a escrita são altamente satisfatórias. Portanto, olhem, também é um livro que eu gostei de ter lido e gostei, sobretudo, de ter gostado e ficar com aquela sensação tipo, também gostei desta. Porque estava com algum receio, confesso. Estava com algum receio de ser um flop para mim e eu não queria que fosse. Por todos os motivos, não é? Não queremos ler obras que não nos interessam e, sobretudo, sendo uma autora portuguesa. Foi a minha estreia com as obras da Maria Francisca Gama. Sei que ela já tem uma obra mais recente, não sei se vou ler ou quando é que vou ler, mas gostei desta experiência. E é assim, foram as 4 obras lidas em junho e estou super ansiosa que acabe julho para vos falar das obras de julho. E é assim, o saldo é super positivo, poucas leituras, mas 4 e 5 estrelas, portanto está ótimo. E como é habitual, eu não costumo dizer isto no início dos vídeos, nem ao longo dos vídeos, porque simplesmente não me lembro, mas olha, digo aqui para quem ficou cá até ao fim, parabéns, muito obrigada por terem assistido até ao fim e deixem comentários no campo dos comentários para eu saber que vocês estão aí, que viram e o que é que acharam, qual é o vosso feedback, que obras já leram daqui, quais querem ler, contem-me tudo no campo dos comentários, deixem like se ainda não o fizeram. Beijinhos, até ao próximo vídeo, fiquem bem. Tchau, tchau.